comigo. Tudo bem, Joseni? Tudo bem. Você fala de onde, Joseni? Petrolina, Pernambuco. Petrolina, onde tem as carrancas. Olha Isso, aqui a minha. Reconhece? isso. Ela veio aí de Sim, Petrolina, essa daqui, ó. com Essa certeza. daqui, ela é daí, tá? Então é Que importante bom. você reconhecer, né, que essa carranca é daí de Petrolina. Eu trouxe essa carranca, a gente tem mais de 30 anos, olha só quanto tempo. Eita, muito 30. tempo. Mais ou menos. Mas é tantos lugares bonitos que tem o Brasil que a gente tem vontade de conhecer todos. E aí, viaja para cá, viaja para lá. Eu não tive oportunidade de voltar para Petrolina, mas eu realmente Mas vai ter, se gostaria. Deus quiser. Em breve. Mas fala para mim, você contou que você tinha que você tem, né? Você chamou de mercadinho. Por que você chamou de mercadinho? É realmente um mercadinho de bairro. Na verdade, não é nem na cidade, é no interior de Petrolina. A gente mora em um Uhum. interior. É um Então, pequeno mercadinho mesmo. tá. Deixa eu te falar que você está depreciando o teu mercadinho. Por quê? Então, vou te explicar outro conceito. Você está depreciando o teu mercadinho. Porque existe uma tendência aos grandes mercados a fazer os mercadinhos de bairro. Essa é uma tendência internacional. Um dia que você for para Paris, você vai olhar a rua central lá, vários mercadinhos, tipo 2 ou 3 por quadra. Por quadra. Porque ninguém mais quer se deslocar e ir para aquele mercado grande que você tem que estacionar, daí você tem que ficar procurando as mercadorias que você quer. Então, se você Uhum. observar aqui em São Paulo, hoje tem o Carrefour Bairro, o Dia Bairro, Lojas Americanas Express. Então, as grandes marcas, elas estão fazendo pequenas lojas para poder atender todos os consumidores. Essa é uma tendência. Eu acho assim, o seu mercadinho você já está à frente, porque muita gente que mora lá no interior, que está lá com você lá no bairro, ela prefere comprar com você do que ir até o centro, ir até a cidade grande, é muito prático. Então, Com você já está certeza. fazendo uma coisa que é uma tendência internacional. Não trate assim o seu mercadinho, não. Ele é mercado de bairro, né? Ele é Mercado um de mercado de bairro. bairro, ele está muito mais próximo da tua clientela do que você imagina. E você É bom. comentou, conta um pouco da história, como é que você montou, o que que aconteceu, para eu poder estar te orientando e entendendo um pouco mais sobre qual é o seu problema. Na verdade, a gente começou não como empresa, mas em 2005 em uma sociedade com o irmão do meu esposo. Era o mercadinho também, eles já estavam iniciando, na verdade, eles já vinham de um ramo de mercadinho só que era de outra sociedade e eles dividiram. A sociedade nos convidou a entrar com eles como sócio. Entramos, começando, passamos só um ano de sociedade com eles. Vimos que não ia dar muito certo, decidimos a separar. Separamos meio a meio mesmo. A gente dividiu a sociedade e começamos o nosso sozinho. Só eu e meu esposo. A gente tinha uma filha pequena na época, de 2 anos. E aí viemos trabalhando só nós dois. Com o passar dos anos, foi tendo a necessidade de ter uma outra pessoa. Aí colocamos até um irmão meu para ficar trabalhando, que eu já aprendi que não é bom. Isso aí eu Deu já certo? sabia. Deu Deu, certo? deu, deu. Até graças a Deus não tive problemas, mas a gente já Ele sabe trabalha com que você ainda? já faz 4, 5 anos que ele não trabalha mais comigo. Acho que até é Tá. mais, que ele não trabalha mais comigo. Mas trabalhou bastante tempo. Mas graças a Deus, nada fora do limite. Mas já reconheci que não sempre vem um problema. Aí ficamos trabalhando, com o passar dos anos a gente ampliou o espaço. Quando a gente ampliou, a gente teve necessidade de colocar uma outra pessoa. Aí colocamos e foi tudo caminhando muito bem. Mas o velho problema, o funcionário, a gente querer culpar muitas vezes o funcionário, sem saber dirigir a empresa. E aí colocamos depois uma terceira pessoa. Ficamos com três, e eu até falei aí no que eu escrevi. Só que aí começou a acrescentar mais os problemas com três funcionários. Então, eu falo bastante isso, né? A gente tem uma empresa e aí, em lugar da gente ser empresário, a gente acaba sendo, né, o próprio empregado da empresa. A gente fica lá trabalhando, que nem quando você começou, olha só você e seu esposo.
Vocês não eram empresários, porque vocês não podiam nem sair da empresa, não podiam nem ter férias, não podiam nem pegar Covid, não podiam nem ficar doente, nem quebrar a perna, e muito menos ficar com a tua filha de 2 anos. Então, vocês eram Ficava mesmo não. empresários, mas vocês não tinham nenhuma liberdade de empresário. Na verdade, vocês eram o que a gente chama de autônomo, né? O dentista é autônomo, o médico, o vendedor. Então, se ele trabalha, ele recebe. Se ele não trabalha, ele não recebe. E aí, vocês eram os donos do mercado, mas é como se vocês fossem vendedores autônomos. A única diferença é que vocês não estavam na rua, vocês tinham coberto. Não, não pode. Porque aí a tua empresa cresceu e você começou a contratar as pessoas. E quando você contrata as pessoas, é para que elas venham te ajudar e não trazer mais problemas. E essa é uma das dificuldades quando a gente acaba trazendo irmão, irmã, porque se você precisar mandar embora, se você precisar corrigir, é difícil. E você sabe por que você não tinha problemas com o teu irmão? Graças a Deus a gente tem uma boa relação e assim, entre Não é só isso. Não sei. É porque você era tão empregada quanto ele. Na verdade, sim. É porque os dois chegavam no horário, os dois trabalhavam pesado, os dois iam embora no horário, e talvez ele fosse até embora antes e você ainda ficasse trabalhando. Mas eu quero ver essa relação funcionar se você fosse na empresa em alguns horários apenas. Se você ficasse desenvolvendo outras atividades. Se você ficasse trabalhando, por exemplo, fazendo compras, estando fora da cidade, estando em outros lugares, ou se você sair de férias. Durante esses 4, 5 anos que seu irmão trabalhou lá, você chegou a tirar um mês de férias? Nunca. Então, dentro dos 15 anos, nunca tiramos férias. Nunca. Isso eu quero explicar para quem está nos assistindo. Quando a gente traz um irmão, uma irmã, um cunhado, um primo, um sobrinho para trabalhar, tudo funciona muito bem se for parecido com o que você está me falando. Agora, imagina só, o teu irmão lá trabalhando todo dia e você sai de férias e você vai levar a tua filhinha na Disney. Aí quando você volta, você dá um boné do Mickey de presente pro seu irmão. Ele ia ficar feliz? Talvez, sim, talvez não. Talvez. Que bom, ganhei um boné do Mickey, né? Então o que acontece? O teu salário era igual ao do teu irmão? Você tirava a mesma coisa que ele? Ou você tira mais? Na verdade, esse é um grande problema, porque até hoje eu nunca controlei essa questão financeira. É um dos perrengues também. Você tira mais. Eu garanto que você tira mais. Agora, como é que você vai saber que a tua empresa tem sucesso ou se a sua empresa não tem sucesso se você não tem nenhum número? Como é que você vai poder melhorar a tua empresa? E agora eu vou pegar pesado, tá? Pode pegar, pode ficar à vontade. Estou aqui para isso. Esse tempo que você está gastando sendo consultora de produtos fora do teu horário de trabalho, você devia estar usando para a sua empresa. É que nem você não acredita na sua empresa. Até você foi procurar um empreguinho por fora, porque você não acredita. E se você não acredita na tua empresa, se você não está fazendo esse corre por fora para caprichar no Instagram da tua empresa, para colocar propagandas lá, para fazer com que aquela propaganda que está chegando, ou de repente chegou um produto novo no mercado, um produto fresquinho, ou se vocês fizeram uma promoção e tem desconto, de repente está com material próximo da data de vencimento, compre chocolate, não sei o que, até o dia tal, valor tal. Só que assim, esse trabalho realmente não é feito. Sim, porque você não acredita no teu mercadinho. Você não acredita no teu mercadinho, você não acredita que vocês podem crescer. E mesmo que cresça, você não vai saber se cresceu ou não. Porque você não tem número. Você não sabe quanto entra por dia. Você não sabe nem se as pessoas que estão lá no caixa, no mercadinho, não estão, se eles estão tirando dinheiro por fora, não estão. Você não sabe. Com certeza, não tem números. De nada. Qual é o produto que está dando lucro? Qual é o produto que está dando prejuízo? De repente você tem um produto lá que te dá uma margem de lucro bem maior, vale a pena fazer uma promoção. Para mim, o que está faltando é você ser empresária.
Porque você está simplesmente sendo a empregada e à noite você faz A até um melhor. bico sendo consultora. À noite você faz até um bico. E aí, como você se sente a melhor empregada, você acha que você pode ter um salário maior do que das outras pessoas da equipe. E aí, como você não tem controle, você pega um pouco para a despesa da casa, sem contar as mercadorias que você leva para sua casa, que você não faz a computação também. E aí você acha que não é salário. Mas, por Termina. exemplo, eu não tenho mercado. Então, se eu quiser comprar arroz, feijão, eu tenho que ir lá no supermercado e comprar. Você não, você vai pegando e levando para casa. E depois você fala, nossa, eu não ganho nada de salário. Ganha. É que você não anota. Anota toda a Certeza. mercadoria que você leva embora. Eu já Anota todos os comecei a serviços que fazer você isso. chama O que eu caixa. trago do mercado para casa, eu já comecei. Depois que eu comecei a ouvir suas lives, eu já comecei a praticar isso. Mas ainda não tenho todos os números. Porque se você não souber quanto você tem de estoque, é como você não saber quanto dinheiro tem no teu bolso. Ah, eu tenho dinheiro aqui no bolso. Quanto? Não sei. E aí você não consegue ter um controle. Por menor que seja o teu estoque, você tem que ter regras claras com a tua equipe, para que quando chega o produto, eles coloquem o mais velho atrás, quer dizer, desculpa, mais novo atrás, o mais velho na frente. Tem que ter regras claras. Senão daqui a pouco você está com um monte de produto próximo da data de vencimento, e aí você não tem o que fazer com ele. É assim, você é uma empregada hoje do mercado, que não acredita no mercado, e que chega à noite e ainda faz uns bicos por fora, porque aquele mercadinho lá não tá com nada. Aí, quando a tua equipe vê você fazendo isso, eles também não vão dar importância. Eles veem aquele emprego como sendo só um empreguinho de passagem, que daqui a pouco eles vão acabar saindo. E de verdade você não consegue hoje ter o controle se eles estão levando alguma coisa embora, quanto que a tua empresa está dando de lucro, qual que é a meta de vendas. Se você não sabe quanto vendeu semana passada, como você vai pôr uma meta de vendas para a semana que vem? Não tem como. Na verdade, Não eu tem nunca meta. fiz nem isso, não tem metas. E aí vocês ficam assim, de bracinho cruzado, esperando os clientes chegar, E daqui quem a sabe os pouco a clientes cabeça chegam, tá né? a 1.000 por Quem hora. sabe os clientes chegam, se os clientes não chegar, é que eu dei azar. E aí os Mas empregados falam assim, você também fala assim, ah, porque esse mês com a Covid foi fraco. Porque vocês se acostumaram a ficar ali de bracinho cruzado, esperando os empregados, não tem o que fazer, eu vou vender um pouco de cosmético, não tem o que fazer, eu vou deixar a unha, e aí não tem o que fazer. Mas vocês não vão atrás do cliente. Vocês não estão indo atrás do cliente, vocês não estão fazendo verdade. acontecer. E onde é que está o cliente? Todo cliente está aqui dentro. Todo cliente está aqui dentro. Mostre para mim uma pessoa que não tem WhatsApp. E eu vou te perguntar, você tem o É verdade. WhatsApp de todos os seus clientes cadastrados? Você Não, tem um celular só do empregado, só do supermercado? Não também. também não. Tem que ter um celular do supermercado. E até 2 funcionários, você consegue colocar o sistema da Ponte de graça. Se você compra um celular, você vai pagar quanto por mês? R$ 70, R$ 80. Um celular só para pôr o WhatsApp. Você parcela R$ 80, R$ 90 no máximo de um celular. E esse celular tem que ter um sistema de ponto. E você consegue o sistema da Ponte de graça, até 2 funcionários, não tem com que se preocupar. E eles vão passar a marcar o horário, que horas eles entram, que horas eles saem. Mas você Esse é tem que um, parar de perder tempo esse é um fazendo o dos grandes problemas também que eu tenho em questão de horário com eles. Não Porque é com ficam. eles, é você que permite. É Eu a já posso dor aceitar que sou eu que de permito, realmente. É você que permite, não são eles que se atrasam, é você que Sou permite. eu. Aí você vai precisar usar esse tempo que você está gastando para ser consultora, você vai ter que usar esse tempo para colocar o mercado em ordem. Você tem que ter uma contagem de todos os produtos que vocês têm. Se você não tem isso, é como se você não tivesse dinheiro no bolso. Tem um sistema, não sei qual sistema que você usa para emitir cupom fiscal, mas tem um sistema gratuito, que é um dos melhores que tem, que chama Market Up. Ele é fantástico, ele emite cupom fiscal de graça, ele cuida do estoque, é só você cadastrar todos os seus produtos lá dentro. É isso que você tem que fazer à noite, porque você respondeu, à noite eu faço vendas de consultora. Não, você tem que cuidar da sua empresa. Cuida da tua empresa para a tua empresa cuidar de você.
Vamos fazer todos os registros de todos os produtos, porque aí quando você emite o cupom fiscal, ele já vai dar baixa no teu estoque automático. E você vai saber quanto é que você tem de estoque. Quando você compra um produto gratuito como esse, por exemplo, o MarketUp, é gratuito, gente. Ele é patrocinado por grandes marcas. Ele é um produto que realmente ajuda muito o pequeno empresário. E até mesmo empresas médias eu já vi utilizando e funciona muito. Você cadastra todos os seus produtos nele, eles vão ter um código. Aí, quando você vende, você emite o cupomzinho fiscal e você vai dar baixa automático no seu estoque daquilo. Você sempre vai olhar para o MarketUp e vai saber quanto é que você tem de estoque. Se você tem um ponto no celular da empresa que fica ali no balcão da empresa, você vai fazer com que quando os seus empregados cheguem, eles façam o ponto. Que horas eles entraram, que horas saíram para almoçar, que horas voltaram. E se eles não cumprem as 44 horas semanais, eles podem perder até o domingo. Porque o domingo, né, o chamado DSR, ele é ganho quando as pessoas, elas cumprem mesmo as 44 horas. A Priscila está perguntando como é esse sistema, não sei mais qual o sistema. MarketUp é um sistema de emissão de cupom fiscal. E ele também ele tem espaço para fazer o cadastro de todos os seus produtos. Então, ele funciona também para estar vendo estoque e muito mais coisas ele faz. Procurem MarketUp, ele é gratuito. E o outro sistema que eu falei foi o sistema de ponto da Aponte-me, que até 2 empregados é gratuito. Se você tem 10 empregados, ele custa R$ 59,00. Existe só o Aponte-me? Não, existem vários outros sistemas de pontos digitais, mas gratuito até 2 empregados eu só conheço o Aponte-me. Então, para a pessoa que está começando, vale muito a pena. Mas o teu papel, Joseni, é fazer a tua empresa crescer e não usar seu tempo para fazer corre por fora. É fazer com que a tua empresa cresça, cadastrar todos os produtos, ter esse controle, fazer o fechamento do caixa todo dia. Todo dia. Fechou a empresa, tem que saber certinho quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu e do quê. E se os seus empregados, eles vão para o caixa, eles têm que receber também o acúmulo de função. Que é tipo, depende a convenção trabalhista, mas é tipo R$ 80. Eu tenho uma moça que fica no caixa. A moça vai para o caixa. E ela recebe acúmulo de Não, função? não. Então você tem Não está como acúmulo de função. Quem fecha o caixa precisa receber o quê? Pessoal, quem trabalha no caixa, se a pessoa trabalhar só a hora do almoço, vai olhar a tua convenção trabalhista. Vai olhar a tua convenção trabalhista, porque lá está escrito que sim, você precisa pagar o acúmulo de função. A pessoa é balconista e ela fecha o caixa, acúmulo de função. A pessoa só fica no caixa, provavelmente é quebra de caixa. Então, ela recebe. O que eu quero, Joseni, que você tenha uma empresa que gere lucro. Só que da forma que você está conduzindo, você pode ter dor de cabeça na justiça depois. E você não vai saber nem quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo, né? E aí, Naya, eu falei agora, né, sobre o caixa. Você precisa olhar a convenção trabalhista para ver quanto que é determinado na tua convenção trabalhista referente ao caixa. Tem convenções trabalhistas que obrigam que se pague quebra de caixa e mais acúmulo de função. E algumas outras falam somente da quebra de caixa. Vocês precisam ver, inclusive, os valores. Em cada convenção trabalhista tem valores diferentes. Para quê? Para não ter problemas, né? No final do mês. Isso, até mesmo se a pessoa ficar no caixa só na hora do almoço. Só na hora do almoço já é suficiente para ela ter que receber esses valores. Olhem na convenção trabalhista de vocês. Ok? Joseline, como é que a gente vai fazer para você deixar de ser Branca de Neve, parar com a tua vida de consultora, mudar e muita começar coisa. a se dedicar à tua empresa? A tua empresa. E assim, e quando a gente começa a trazer parentes e tal, tudo funciona enquanto a gente está sendo empregado igual eles. Hoje eu não tenho mais os parentes. Hoje não é nenhum dos 2 funcionários, hoje são parentes mais. Acredito eu que não está muito bem a contratação. Uma eu contratei agora, recente, tem 2 meses, que eu já coloquei ela como operador de loja, como você ensina.
O Olha que outro, bacana. Então você já me segue há algum tempo já. já, Você já, já fez a contratação. Para quem não sabe o que a Joseni está falando, ela usou o CBO de operador de loja, que é um CBO isso, mais amplo. O que é CBO? É o Código Brasileiro de Ocupação que todos os seus empregados têm, todos, de todo mundo que está me ouvindo. O teu contador, ele coloca no determinado CBO e ele informa a Caixa Econômica, o INSS, o FGTS, ele informa todo mundo sobre aquele CBO específico, né? Então todo mundo tem. E algumas pessoas colocam um CBO bem estreito, bem restrito, tipo balconista. A pessoa não quer sair do balcão. Você fala assim: ah, mas olha, você tem que arrumar o estoque. Não, não vou, não é minha função, eu sou balconista. Então tem CBOs que são muito estreitos. Caixa é um CBO verdade. estreito. Operador de loja é um CBO mais amplo. Se você entrar no Google e pesquisar CBO, operador de loja, você vai ver tudo aquilo que o operador de loja faz. Ele arruma o estoque, ele organiza, ele limpa, ele faz uma porção de coisas. Já o Isso. atendente, o balconista, ele é mais limitado, o CBO. Na hora de contratar, faz toda a diferença. É Parabéns, porque Joceline, já fiquei orgulhosa. E aí você contratou é ela tem 2 meses, ainda está dois no período meses. de experiência, então. Tá em 2 meses. O outro rapaz eu já tenho há um ano. Mas depois que eu comecei a te seguir, eu vi que realmente era muito engessado. E no meu caso, que eles fazem tudo. Eles varrem a loja, eles arrumam a prateleira, ela atende no caixa, arruma a mercadoria do cliente quando passa a feira, arruma o frigorífico, a verdura, tudo. Então, no meu caso, seria realmente o CBO, mas eu não tinha conhecimento de operador de loja, o CPO. Eu não tinha conhecimento disso. Ficava só como caixa, como você estava falando, ou como atendente, ou como repositor de prateleira, entregador, porque a gente também faz entrega na casa do cliente. Então, assim, ficava, o rapaz ainda tá fechado assim, porque já estava quando eu te conheci dessa Mas forma, você mas eu sabe não como corrigir, né? Você sabe como corrigir o contrato dele. É só você comecei a fazer fazer a a descrição. descrição das atividades. Mas é importante Isso. que ele faça com a letra dele, que você olhe nos olhos e fale: eu estou organizando a empresa e eu preciso da sua ajuda. E Isso eu ninguém melhor do que comecei. você Eu para comecei a saber fazer as com ele atividades. essa semana passada, mas Aí, ainda não ele concluí. fazendo, né? Ele fazendo essa descrição das atividades, você consegue corrigir. A Priscila está perguntando como trocar. Para você trocar, é como se fosse uma promoção, Priscila. Aí você ia estar promovendo a pessoa de atendente para operador de loja. Tem que ter uma diferença de salário, porque vai ser uma promoção. Mas o que eu estou sugerindo para a Joseni não é fazer a promoção para o operador de loja, mas sim fazer o ajuste das funções de acordo com aquilo que ele faz. Esse Faz. documento, ele te salva num caso de um processo na justiça. Eu tenho uma aluna, a Vilma, e a Vilma ela tem um motorista que trabalha com ela ó, há muitos anos. E vocês sabem que o contrato ele não pode ser trocado. Já a Fabi já quer saber se o funcionário, né, pode fazer tudo. Claro que não, né, Fabi? Isso é o que está relacionado com o cargo dele. Isso é o que pode ser feito. Não é tudo de forma ampla. Lá na nossa plataforma a gente tem muitas aulas que a gente fala sobre isso, né? Então não é tudo de forma ampla, mas sim aquilo que está relacionado com o cargo dele. E é comum. Nós tivemos o caso da Vilma. A Vilma ela tinha um motorista, Josenem. E esse Sim, papai. motorista, ele não só entregava as coisas, como ele também organizava o estoque, ele colocava as coisas dentro da festa onde ele ia entregar, ele organizava, ele carregava o caminhão, ele cuidava do estoque, das peças, dava baixa, um monte de coisas. E aí, ele já era muito antigo, não tem como mexer no contrato de trabalho. Ele fez isso que você está fazendo. A Vilma pegou e pediu para ele escrever as atividades. Ele processou a empresa, pediu R$ 25.000 a mais do que aquilo que ele Uhum. precisava receber, que era direito dele. E aí, o juiz só falou para ele: essa letra aqui é sua? Ele falou: é sim, senhor. Ele falou assim: então não tem dupla função. O que caracteriza a dupla função é quando você começa a pedir coisas para as pessoas que não é aquilo que foi combinado. Por isso que é muito importante você já trazer o contrato correto, como você fez do operador de loja, ou se você já tem a pessoa, essa pessoa já é tua funcionária, você faz o ajuste
daquilo que a pessoa faz. Mas ela pode fazer absolutamente tudo na empresa. Então, a pessoa pode fazer compra, venda, cuidar do caixa, fazer a faxina. Não, tem que estar relacionado com aquele cargo que a pessoa tem. Ah, não, mas no caso ele é gerente. Ok, se ele é gerente, ele pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas se ele é um operador de loja, o que está relacionado com o cargo? Manter o ambiente limpo, cuidar do estoque, isso tudo é normal. Preciso entregar uma mercadoria ali, pode Carmen, uma entregar? dúvida. Pode. Põe na descrição de cargo. Diga. No caso, eu contratei ela como operador de loja. Eu tenho necessidade de ela fazer essa descrição de cargo também ou não? Sim, Sim, sim. né? Porque o operador de loja, ele não faz, por exemplo, entrega. Você falou que eles vão entregar as coisas É, próximas. ela não faz entrega, só quem faz é ele ou o rapaz, mas ela não Sim, faz. não faz. Mas ainda assim Ela eu não. faria a descrição. Para quê? Para você ter Descrição tudo não. organizado. Porque o CBO não tem todos os detalhes. Às Isso. vezes tem mais coisas que a pessoa faz no dia a dia que não está no CBO. Então você passa para ela e para ela também saber o que é que ela tem que fazer. Porque às vezes a pessoa ela esquece, ela não tem concentração do que ela tem que fazer, porque às vezes veio uma coisa pronta. Mas quando você faz junto com ela vai tomando ciência de tudo aquilo que ela tem que fazer dentro da tua empresa. Ok. Faça assim e mantenha tudo organizado, quem faz o quê. E esse documento pode te salvar num processo na justiça. Aqui É o porque Betinho está perguntando: lanchonete, os funcionários atendem, vão para a cozinha, qual cargo coloco? Para mim, operador de loja, ou auxiliar de cozinha, ou auxiliar de produção. Agora, você precisa dar uma olhada, Betinho, que, por exemplo, a roupa para se estar dentro de uma cozinha tem certas exigências sanitárias. Geralmente, a pessoa que está na cozinha, ela não faz atendimento externo. Por quê? Para não contaminar os alimentos. Então, você precisa ver se a tua convenção trabalhista, o que, que ela fala sobre isso. Em geral, não é permitido que quem está dentro da cozinha vá para o salão, que a gente chama de salão, onde ficam os atendimentos, as mesas, você acaba pegando em cartão de crédito, coisas assim, e depois você leva essas bactérias para a cozinha. Geralmente na cozinha, quem trabalha, trabalha de touca, trabalha com outra paramentação. Então a gente tem que ficar sempre de olho nisso. Esse é o famoso absolutamente faz tudo, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque vai caracterizar dupla função, sim. Diga, o que mais para você deixar de ser Branca de Neve? geralmente, realmente é tudo isso. E tem muita coisa porque eu acho que a live se torna pequena para a gente falar. Mas assim, eu tenho muita dificuldade em, vamos dizer, cobrar deles o que eles têm realmente a fazer. Tenho muita dificuldade Perfeito. nessa parte. Perfeito, Joseli. Essa tua dificuldade é principalmente porque você não tem a decisão de cargo. Quando você tem a decisão de cargo que eles escreveram, sentaram com você, fizeram novamente, é perfeito, porque isso vai evitar você ter que ficar cobrando. E É que se depois que eles estressa escreveram demais. as atividades, você vai começar a classificar os horários das atividades. Qual é o melhor horário para fazer isso, isso, aquilo. Aí você vai começar a fazer a rotina para eles. Lembre-se, eles são seus empregados, você precisa dirigi-los. Eles não sabem fazer isso tudo sozinhos. Então você precisa colocar rotina. Pessoal, vamos fazer o seguinte: de segunda, quarta, sexta, a gente chega e a gente faz o quê? Molha a planta, sei lá. Você vai começar a passar as rotinas do que é que eles fazem na hora que eles chegam, qual é o melhor horário para se fazer determinado tipo de tarefa, o que é que eles vão estar fazendo quando eles não têm outra coisa para fazer. Você precisa começar a estabelecer as rotinas. Então, é uma sequência. Primeiro, eles escrevem as atividades. Depois, você sim se reúne com eles. Depois, você volta a avaliar como as atividades ficaram. Depois, aquelas atividades que eles escreveram com a letra deles ficam guardadas. E você vai transferir aquilo para fazer um documento que você vai estar digitando, eles vão estar assinando e aquela passa a ser a descrição do cargo deles. Mas aquela Uhum. atividade que eles fizeram, riscaram, melhoraram com a letra deles, fica guardado junto. E sim, nós não fazemos descrições de cargo de várias pessoas com cargos diferentes, todos juntos. Por quê? Um ganha mais, um ganha menos, já começa a surgir todos os ciúmes, né?
Então, é muito Muito. importante a gente fazer separado. Principalmente se você tem 5, 6 empregados, faz separado. Eles vão se sentir super importantes em estarem te ajudando a organizar a empresa. Essa é a palavra mágica, essa é a palavra mágica. E depois é que vai se transformar num documento. Mas aí você vai continuar trabalhando com aquelas funções. E aí, a cada semana, você vai continuar tendo reunião com eles, você vai continuar fazendo os processos de como é que eu faço. Ah, eu guardo a mercadoria que chega. Ok, como é que você guarda? Qual a mercadoria que vai na frente? A nova, a velha, tal? E aí você vai começar a trabalhar com eles, a fazer a direção do que é que eles têm que fazer, do como. E aí você vai criar um procedimento de receber mercadoria, um procedimento de como armazenar a mercadoria. E aí as pessoas começam a ganhar mais autonomia, mais autonomia. Aqui a Sheila está Isso. perguntando barraquinhas que ficam no shopping, tipo Bob's, com atendente recebe, serve sorvete. Tá errado, então? É completamente diferente, Sheila. Aí nós estamos falando de uma pessoa que recebe o sorvete e está ali numa barraquinha. É bem diferente do que o Beto falou, que a pessoa fica dentro de uma cozinha e vai para o atendente. Lá onde ela está, provavelmente ela já está paramentada, porque ela está lidando com alimentos, né? E aí tem toda aquela questão de pôr luva, tirar luva, tal. Não é uma cozinha fechada, ela não está preparando alimento, Sheila. Ela está servindo alimento pronto. Pessoal, fiquem atentos. Cozinha é onde eu faço alimentos. Barraquinha, onde eu pego o alimento e só coloco lá uma cobertura, uma calda, uma coisa assim, eu não estou fabricando o sorvete. Então, eu entrego. É diferente, ok? E aí a gente tem que ter a razoabilidade. O doutor Marcelo Madeira, ele sempre fala da razoabilidade. Nós temos que ser razoáveis. Eu tirar uma pessoa de um ambiente fechado, que está ali trabalhando no fogão, para colocar aquela pessoa para ser atendente, não. É diferente. Ok? São ambientes diferentes, um vai contaminar o outro. Então, Josene, você tem muito serviço para fazer, porque aí você vai começar a ajudá-los a separar, você vai começar a colocar cartazezinhos na área em que ficam só os empregados, onde eles guardam as coisas deles, qual é o melhor horário, mas quem que vai fazer esses cartazes? Eles, junto com você, mas eles fazem. Pessoal, vamos colocar aqui uns Uhum. lembretes, qual é o melhor horário para fazer isso, para fazer aquilo. Você vai começar a instaurar a cultura da tua empresa. À medida que a tua empresa ela vai se acostumando que essa é a forma de fazer as coisas. Então, quando você trouxer o teu terceiro empregado, ele vai entrar, Joseni, no ambiente que ele já vai saber como as coisas funcionam. E Uhum. aí fica mais fácil. E você já precisa começar a ficar de olho qual desses dois ou três que você vai colocar para ser promovido, para ser o responsável pelo mercadinho. É porque realmente, assim, preciso disso. Eu fico muito no operacional, muito, muito, muito Se mesmo. você contratar só pessoas muito jovenzinhas, muito sem experiências, muito para serem treinadas, ninguém vai conseguir te substituir. E aí você vai ficar mais 15 anos sem férias. E é uma questão que eu realmente tenho. Às vezes eu contrato as pessoas de uma forma errada, porque agora eu entendo que é de uma forma errada. Treino ali poucos dias, um mês, 2 meses, já tenho que tirar. Não tenho como permanecer. Aí já vou treinar outra pessoa. Isso dá um desgaste terrível em mim. Muito. Isso dá muito estresse. Muito, 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 muito. Imagina. Então é importante você ter uma equipe onde você tenha algumas pessoas mais experientes, mais responsáveis e outras mais jovens para serem treinadas. E tá tudo bem. Que Agora, ter é uma equipe somente com pessoas muito jovenzinhas, isso não vai permitir que você tire férias. E leva tempo para você treinar um sucessor, não é rápido. Você precisa de acompanhá-lo, fazer com que ele dê certo, deixe ele empoderado das funções dele. Não é tão Uhum. rápido. E você precisa começar já, para que assim que passar essa pandemia, você poder viajar com a sua família. O que eu mais quero. Porque a gente tem 3 filhas. Eu comentei de uma lá, porque foi quando a gente iniciou, mas a gente tem 3 hoje. Fabi, é distribuidora, né? Entregar e separar pedido tem tudo a ver. É praticamente uma mesma função. O que você precisa, Fabi, é descrever todas as suas atividades.
Descreve todas as atividades que a pessoa vai fazer e tá tudo ok. O que você não pode é colocá-la para fazer absolutamente tudo em diferentes áreas. Aí é complicado. Mas você descrever as atividades e o que ela vai fazer, você está corrigindo o contrato de trabalho, tá bom? Como eu ia te E falando, eu tenho 3 filhas, a mais velha tem 17 hoje. Eu deixo, principalmente quando eu saio, agora não, porque eu deixei mais ela estar por um conselho seu já também, no direct que você me deu. Eu colocava muito ela para ficar. Eu saía, ela tinha que ficar com os funcionários. Eu saía, se eu saísse para resolver algo na cidade, fazer serviço de banco ou alguma compra que fosse diretamente na cidade, que não fosse com o fornecedor aqui na loja, eu deixava ela. E até a outra também. Eu tenho outra de 12 anos. Eu chegava a deixar elas muito, muito mesmo no mercado, muito. aí Não você foi pode ter poucas dois vezes, não. problemas. Um problema que você pode ter é justamente com o pessoal da menor juventude e tal, né? Que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não permite. Em hipótese alguma, você pode ter uma criança aí dentro no ambiente, né? Essa menor. E a mais velha, seria fantástico que ela encontrasse um emprego, mas em outro lugar, não com a mãe dela. E aí você tem ainda um terceiro problema. As outras pessoas que estão lá trabalhando pensam assim: nossa, ela confia tanto na gente que deixa uma criança tomando conta, né? Então eles ainda se sentem ofendidos. Ofendidos que você não confia neles. Então tem tudo isso que acontece. Eles ficam ofendidos, a sua filha deixa de aprender, ela poderia estar trabalhando com outra pessoa. Eu já tive pessoas com 17, 18 anos que começaram comigo como muitas vezes como estagiárias e que se transformaram em grandes e brilhantes profissionais. Uma vez eu fiz uma live com a Luciana, que ela é diretora de 25 plantas na área de RH, ela está lá em Madrid, na Espanha, ela, o esposo, o filhinho, e ela começou a trabalhar comigo com 17 anos. Então, é uma idade ótima para ela começar a trabalhar com outras pessoas e não com vocês. E não com Hoje vocês. ela não, Porque assim, ela fica às vezes só, mas não fica mais tanto. Ela está mais focada no estudo mesmo. Está mais estudando. então, só que não precisa, né? 17 anos dá muito bem tempo, não vai doer, não vai morder, ela poder arrumar um outro emprego. Ela pode estar arrumando um estágio aí de 4 horas, onde ela vai trabalhar e não tem problema nenhum. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e nunca doeu. Eu Então, também. pois é, e aí A com sua ela você história é está bem, no fazendo o início da sua contrário. história, é bem parecida com a minha. E aí você está Chorei fazendo o junto com você contrário na com live ela. essa semana. E aí, com ela, Você você está contando. fazendo o contrário. Você está deixando ela sem conhecer o mundo. Deixa ela conhecer o mundo. Deixa ela ir ser estagiária em algum outro lugar. Deixa ela trabalhar aí umas 4 horas em algum outro lugar. Ela precisa ter um chefe que não seja a mãe dela. Porque não É, vai porque funcionar. a Porque mãe senão nunca vai ser chefe. o que ela vai aprender no mercadinho é fazer coisa errada. É deixar realmente as coisas todas, né? E essa habilidade que ela tem, por que que ela não está te ajudando no Instagram? Ela poderia estar fazendo os vídeos, estar fazendo um shot, estar fazendo fotos. Isso sim é uma atividade muito boa para uma adolescente de 17 anos. Mas você não está aproveitando o trabalho dela. E quando você Verdade. deixa Ela ela muito chegou, infelizmente, ela chegou pra gente, pra mim e para o pai, e disse: infelizmente, o que vocês estão fazendo de errado, eu estou copiando. então, Tivemos vamos que mudar essa aceitar. velocidade, né? Vamos começar a fazer certo. E o que ela pode estar fazendo para ajudar, ela pode estar ajudando com as redes sociais, que é uma atividade bem voltada mesmo, né, para adolescente. Adolescente tem muita habilidade com redes sociais, editar vídeo, editar fotos e coisas assim. Ela poderia Verdade. estar fazendo coisas corretas. Ela poderia, por exemplo, estar cadastrando todos os seus produtos no sistema. Tem várias atividades que ela poderia estar fazendo. A única que eu não recomendo é ir tomar conta dos empregados. Olha que coisa mais horrível. Estou aqui Verdade. cuidando para ver se eles trabalham. Se eles não trabalharem, tchá, tchá. Horrível, horrível, gente. Não, né? Ela não tem nem maturidade para isso. E isso faz com que você ofenda a tua equipe. Ela precisa fazer atividades que sejam da idade dela. Cadastrar os produtos, cuidar das redes sociais, cuidar dessa parte aí de informática,
Isso tudo ela pode estar fazendo e deve estar fazendo sim, mas com responsabilidade. Agora, a menor, a de 12, né, que você disse, Isso, é dentro do 12. mercado, você pode ter problemas até mesmo com o estatuto da criança e do adolescente. Ela pode estar ajudando? Pode, mas lá da tua casa, não do mercado. Se de repente cai alguma coisa no pé dela, ela sofre um acidente, você pode ser severamente punida pelo Estado, né? Porque está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vai que Deus me livre, essa menina sofre um acidente dentro do mercado, como é que você vai se explicar na justiça? É, realmente. Tem toda a razão. Então, a gente tem que tomar cuidado. A outra, tudo bem, tem 17, ela é menor de idade, mas pelo menos é maior de 16. E aí, o ideal é que ela vá para algum outro lugar trabalhar para ter um chefe de verdade. Mas enquanto isso não acontece, ela pode estar te ajudando. Mas te ajudar a organizar e não a cuidar das pessoas, porque ela não tem idade para isso. Né? Então, Certeza. vamos fazer o certo, vamos se unir, vamos dar as mãos e fazer o certo. Com certeza. Vamos sim. Você já está me Tô vendo que ajudando o Betinho muito. falar, que nem o Betinho ele tá falando que ele tem um lanche que funciona das 18 às 4 da manhã. Betinho, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No máximo até às 11 horas da noite, eles têm que ter parado para fazer uma hora de refeição, tá? Fique atento a isso, caso contrário, eles podem estar te processando. Aí, então, ó, lá de novo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no máximo às 11. Depois tem 24, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Você está trabalhando 10 horas por dia, tirando uma hora, são 9 horas por dia que você está trabalhando. Cuidado que a jornada máxima de trabalho são 10 horas. E depois das 22 horas, o que acontece com a hora? Ela vale 52 minutos e meio. E você está extrapolando as 10 horas e muito. É só você tirar 8 minutos, né? 7,5 mais ou menos, de cada hora, porque são 52 minutos e meio, então 7 minutos e meio de cada hora, você está extrapolando e muito a jornada de 10 horas. Isso é equivalente a trabalho escravo. Desculpa, mas se alguém entrar na justiça, o advogado vai te destruir no tribunal. Porque é análogo a trabalho escravo, tem a hora reduzida, tem a hora que é paga da jornada. Qualquer advogadinho de quinta categoria te destrói no tribunal, Beto. Fica atento a isso. Tá bom? Carmen, essa questão de horário também, eu queria uma opinião sua. Como a Você gente também está é fazendo algo na justiça que é errado, errado, o que eu estou fazendo é errado. Eu estou trabalhando 9 horas por dia. mas você trabalha só quantos dias por semana? Quatro? Não. 4 dias, 9 horas, Seis, e o que são não tira 6 dias. 8 horas? São 6. O sábado a gente abre de 7 da manhã, de 7h30 da manhã até meio-dia. Fecha para o Aham. almoço. Abre de Cada 2 horas. empregado seu, Joseni, tem uma caderneta de poupança. Se chama Mercadinho da Joseni. A hora que eles fizerem sacar o dinheiro, é só eles conseguirem um advogado de quinta categoria, você vai ter que pagar tudo de novo. Você não pode fazer isso. Isso é análogo ao trabalho escravo, a jornada máxima são 44 horas semanais. Se em Aí a gente algum estava dia você fazendo assim, a gente precisar estava dando deles, um dia de folga na semana. Isso até questionei com meu esposo agora pela manhã. A gente está mudando, tentando você tem que mudar isso. somar os 7 dias e tem que dar 44 horas semanais. 6 dias, na verdade. Domingo a gente não Você trabalha. soma os 7 dias da semana e tem que dar Ah, 44. Não pode passar de 44. E nos eles têm sete que ter dias. uma folga na semana. E se forem, se você costuma trabalhar de domingo? Não, domingo não, só de segunda a sábado. Talvez o Betinho costume trabalhar de domingo e o Betinho não vai gostar do que eu vou falar para ele. Mas, gente, domingo, homens têm direito a um domingo por mês. E mulheres a um domingo a cada 15 dias. Então, também não se pode trabalhar todos os domingos diretos. E no seu caso, a sua jornada é de 6 dias, eles descansam o domingo. Isso. E eles estão fazendo aí as 9 horas, só que se eles fizerem 9 horas de segunda a sábado, vão dar 54 De horas quatro semanais. horas, isso. Eles A gente estão está tentando trabalhando 10 reduzir para horas ser a mais. 8 horas, o que a gente estava sugerindo Que hoje. Eu horas conversando eles com meu esposo. entram, Josine? Que horas eles saem? A moça entra de 7h30
Da Sete e manhã, meia. sim, aí sai de 11h30. Aí retorna Volta de. ah, Não, ela vai e volta 2 horas, 14 horas. E sai às tá? 7 da noite. 11h30 às 2, então ela faz 11h30, meio de meio, 1h30, ela faz 2 horas e meia de almoço? Isso, Tá. Então, 7h30, 8h30, nove e 9h30. meia, 10h30, 11h30. São 4 horas 4, trabalhadas de manhã. Aí ela isso, volta à tarde às 2 e ela trabalha isso. até que horas? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elas estão trabalhando 9 horas por 9 dia. horas, isso. E se ela fizer esse horário de segunda a sábado, dá cinquenta e E quatro 4 horas. horas. Você deve 10 horas extras por semana para eles. E essas horas extras, elas são pagas com 50% a mais do valor. Ou seja, você deve 15 horas extras. Você deve para eles, no mínimo, 60 horas por mês. Por mês. A cada mês, você deve mais de uma semana a mais trabalhada. É como se eles estivessem trabalhando uma semana e meia a mais. Você deve para eles, ao longo de um ano, que o rapaz está com você há um ano, vamos fazer a conta, 60 horas por mês, você deve 600, 720 horas. Muita coisa. 720, você está devendo para esse rapaz mais de 3 meses de férias ou No de hora extra, caso, sabe? Carmen, a gente estava trabalhando dessa forma, aí a gente escolhia um dia e dava eles de folga esse dia, para compensar Para essa ver hora se que isso está passava. documentado. Está documentado? Não, Como é que você vai provar na justiça que você dava esse dia? não tem como. Mas eles conseguem provar que eles trabalham até às 7. Com Eles certeza. provam. Eles É, podem pedir 2 clientes para ir lá e falar: Você me viu no mercado 7 horas? Vi. Acabou. Eles conseguem provar que eles trabalham até às 7. Você não tem como provar que você dava esse dia de folga. O melhor é mantê-los dentro do horário correto, que são 44 horas semanais. no caso, se eu colocar eles para trabalhar 8 horas por dia, que no meu caso que eu trabalho sábado, termina sendo 48 horas. Essas 4 horas que Não existe passa. isso. Não Oi? existe isso. Não. São 8 horas, daí você teria que trabalhar 7,33. São 8 horas a mais por dia e no sábado são apenas 4. 5 vezes 8, Isso. 40. Sábado é 4. Por isso que você precisa ter essa terceira pessoa que você tinha para cobrir esses horários. Porque você não pode, se eles entrarem na justiça, eles ganham. E aí, o que você vai deixar de herança para suas 3 filhas? Dívida? Dívida. Então, Não, eu tô te tome perguntando porque cuidado. a gente já teve. A gente já quis, na verdade, mudar isso. Só que esse funcionário que está há mais de anos já com a gente, ele questionou que a folga não poderia sair. Aí eu disse com meu esposo, mas o horário deles trabalhar são 44 horas mensal. Semanal, quer dizer, semanal. Então, a gente é quem tem que determinar esse horário. Não é Sim, obrigado a ter essa e mesmo folga. que Ele você dê começou uma trabalhando folga com de um essa dia, folga. mesmo Oi? que você dê uma folga de um dia, você ainda está devendo 2 horas extras para eles, porque eles estão Tudo fazendo 10 a devendo. mais. Uma folga equivale a 8 horas. 8, 2 horas ainda. Então, mesmo que você dê a folga, você ainda está devendo para eles. Toma cuidado, porque não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. Tudo vai muito bem até alguém encontrar um advogado. É verdade. A Helenice disse que pagou hora extra para funcionária no horário que a empresa nem sequer estava aberta. Escuta isso. É verdade, é assim que funciona. Que o juiz não quis nem saber, nem saber. Gente, entendam isso, pelo amor de Deus. Os empregados, eles entram na justiça. Eles pedem o que eles bem entendem. Todo advogado já bota lá um monte de hora extra, porque ela sabe que vocês, empresários, não têm controle. E aí, a Helenice disse que ela foi obrigada a pagar hora extra, até mesmo no horário que a empresa estava fechada. O cara nem sequer trabalhou, mas ele não tem que provar nada. Quem tem que provar é o empresário. Eu falo para vocês, não paguem em dinheiro, pelo amor de Deus, que isso é encrenca. Faz o depósito na conta salário.
tenha documentação de tudo aquilo que você está dando para o teu empregado, tenha tudo muito correto, os horários que eles trabalham, porque olha só o caso da Helenice, a pessoa simplesmente entrou na justiça e pediu, foi pedindo, pedindo, e ela teve que pagar. Esse Se você erro eu tem todos cometo os do salário empregados, aí também, viu? oi? Eu pago em dinheiro. Não é na conta salário. Não. Mas se você já me acompanha, já faz tempo, e você ainda Já. paga em dinheiro, eu vou ter que sair Ainda. daqui, ó, na cabeça. Assim, eu vou chegar em Petrolina e vou Venha. fazer assim, ó, na Chega. cabeça, na cabeça, Marcos. Josene, pelo amor de Deus. Vocês não podem pagar em dinheiro. Dinheiro não fala, dinheiro não documenta nada, dinheiro não serve para nada. Isso é coisa de gente que fica sonegando as coisas. Vamos pagar todos os impostos. Para de ter caixa 2. Para disso, gente. Eu quero pagar milhões de impostos. Milhões, milhões. Não me interessa o que os políticos vão fazer com o meu dinheiro. Não me interessa. É devido, tá aqui, eu pago. Eu quero pagar milhões e faturar muito mais do que os milhões. E não pode pagar salário em dinheiro, de jeito nenhum. Depois ele entra na justiça e fala que você nunca pagou. O que você vai levar de prova, Josenin? Só tem aquela simples folha de pagamento mesmo assinada, que eu não sei nem se serve como Ele vai prova. falar assim: a dona Joseni obrigava a gente a assinar e dava lá R$ 100. E ela dizia que na outra semana ia dar mais 100, daí depois na outra ela ia dar mais 100. Essa juiz, dona Joseni nunca deu mais que R$ 400 pra gente. Mas se não assinasse a tal da folha, ela não dava nada. E aí, como é que você vai provar que você dava? Não tem Assinatura de como. empregado, gente, não tem esse valor que vocês estão imaginando que tem. Tem que ter a primazia da realidade. Você só consegue provar com a conta salário. E conta salário é gratuito, os bancos são obrigados a abrir. É de graça, a única coisa que o banco faz de graça é conta salário. Vocês não usam a conta salário. Ai, 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 ai. ai. Olha lá, pessoal, o leguite assinado, o recibo, serve para nada, gente, serve para nada, porque esse recibo, esse protocolo, isso tudo, ele vai alegar que você obrigava ele a assinar. O pessoal fala assim, eu entrego o regimento interno e ele é obrigado a assinar. Ele chega lá no juiz e fala assim, seu juiz, ela deu um livrão assim, obrigou a gente a assinar. Não entendi nada do que estava escrito. Acabou. Acabou. Então, eles vão por esse caminho. E o olerite assinado não tem nenhum valor, porque ele vai alegar que ele foi coagido a assinar, mas que ele não recebeu aquele valor. E que o patrão falava, ou você assina ou eu não te pago nada. E ele acabava assinando, porque ele tinha 4 filhos para criar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, para de ser ingênuo. Para de ser ingênuo, gente. Sem contar que você paga em dinheiro. Ele vai sair da porta do seu mercadinho, ele vai ser assaltado. Você vai deixar ele sem dinheiro o mês inteiro? Às vezes ele tem que pagar Complicado. aluguel, um monte de coisa, você vai deixar ele o mês inteiro sem dinheiro? Não vai ficar. Ou as pessoas sabem que aquele dia você paga o salário na sua empresa e eles vão assaltar a sua empresa naquele dia. Então é muito perigoso, ninguém mais anda com dinheiro, gente. Hoje em dia tem um monte de plástico que se chama cartão e aí a gente usa. Verdade. Não tem a forma certa de fazer a coisa errada. Sobre os valores pagos, como fazemos para comprovar? Depositando na conta do teu empregado. Essa é a forma. Você não pode depositar nem em conta que não seja dele. Ah, ele tem uma poupança lá que é no nome da mulher dele. Posso pagar? Não, não é dele. Nem isso não pode, tem que ser exatamente. E o funcionário, todos os funcionários, Angela, dia 10, em que país? No Brasil é quinto dia útil. Você sabe que você tem uma multa bem alta pagando no dia 10. É todo quinto dia útil. E olha aquela conversa que todo mundo fala. O contador nunca me falou. O contador faz contabilidade, minha gente. O contador cuida das suas notas fiscais, dos seus impostos. Quem faz a gestão da empresa é você. É você que tem que ser empresário. Eu tenho uma aluna que o contador mandou uma rescisão de trabalho, né, para ela pagar para o empregado, que estava quase R$ 4.000. Só que com aquilo que ela aprendeu na aula, o que, que ela fez? Pegou a rescisão, foi lá e devolveu para o contador e falou, está errado aqui, aqui, aqui. A rescisão baixou para 1.600. Dinheirinho Que bom, né? diferença. 2.400. 2.400 dá para fazer uma comprinha boa no mercadinho, né? Dá até para Com fazer um certeza. churrasquinho no final do Vai fazer um mês, né? churrasquinho.
Com certeza. Oxe, churrascão, né? 2.400 R$ 2.400, churrasco, mignon. Às vezes churrascão da churrasco de hora. filé mignon e ainda sobra. Com Então, a certeza. gente tem que tomar cuidado com isso. O contador, ele cuida da contabilidade. Vocês é que precisam saber da empresa de vocês. Posso pagar por dezenas? Cleneide. Olha, eu não vou responder para a Cleneide. Eu tenho uma conversa particular com ela no WhatsApp, que ela vai se arrepender tanto de ter feito essa pergunta. Pagar em dezena, gente, não existe isso. O pagamento é feito. Ele pode entrar na justiça contra você, Cleneide. Ele pode falar que você prejudicou ele pagando em dezenas, de que ele não conseguia controlar o dinheiro dele, de que ele fez dívidas e a culpa é sua. Gente, pensa sempre no que o advogado pode falar contra vocês. Pensa sempre. Pagamento é quinto dia útil, ponto. E você paga 40% de adiantamento, que pode ser pago do dia 15 ao dia 20, de acordo com o que fala a tua convenção trabalhista. E tem que pagar o adiantamento, sim. É 2 vezes ao mês, no máximo, tudo documentado, tudo na conta salário, bonitinho. Não me venham com essa conversa de pagar semanal, que eu já vi empresário perder na justiça, ou de pagar em dezena. Não existe isso. Vocês não trabalham no garimpo, que chega na sexta, paga o dinheiro lá para eles e eles gastam tudo no final de semana. Não. Vocês não trabalham no garimpo, pelo amor. É uma vez por mês, no quinto dia útil. E fiquem muito atentos, porque se essa pessoa tem pensão para pagar e vocês não descontam a pensão e repassam para a mãe da criança, vocês estão sendo coniventes. E só tem uma coisa que dá cadeia nesse Brasil, ó. O que que é? Pensão trabalhista. Vocês sabem disso. E se vocês estão sendo coniventes, fiquem atentos. Se essa pessoa tem Ah, pensão para pagar, é tua Carmen, responsabilidade fazer o depósito. você Diga, falou nessa questão de pensão e eu ia fazer essa pergunta, já tinha esquecido. Esse meu só pode ser funcionário, quadrado. quadrado, né? Esse meu funcionário, ele tem 3 filhos e ele só colocou um filho na pensão. Como eu faço para resolver isso? Você tem que fazer uma declaração de próprio punho dele, declarando que ele não tem nenhuma obrigatoriedade de pagar pensão, que ele fez um acordo com a esposa dele, assim, assim, assado. Aí você tem um documento onde ele está te garantindo que ele não tem que pagar pensão. Caso contrário, você pode ter problemas na justiça. E aí, ó, junto com ele. Até É, jogador de futebol, eles colocam lá, todo canto, né? Pagamento de com certeza. adiantamento é obrigatório? Sim, é obrigatório. E você precisa olhar a tua convenção trabalhista. Se na tua convenção trabalhista diz que não é, tudo bem. Mas eu te garanto que, olha, eu não conheço nenhuma convenção trabalhista que não seja. É possível, Nilva, que você faça parte de algo muito específico que não tenha essa obrigatoriedade. Eu não conheço. Todas as que eu conheço é obrigatório pagar o adiantamento. Às vezes é dia 15, às vezes é dia 20, por isso que eu sempre digo para vocês, convenção trabalhista. Sim, os contadores, eles são maravilhosos e você pode confiar quando é um assunto da área deles. Se eles te falarem sobre nota fiscal, sobre impostos, você confia. Agora, vocês ficam lá perguntando um monte de coisa que não tem nada a ver com contabilidade, procura na internet o que os contadores aprendem. Eles aprendem sobre área fiscal, sobre DRE, sobre balanço. Aí vocês querem que ele fale sobre dívidas jurídicas. Ele não vai fazer isso. Procura lá na internet ver o que é que consta na grade curricular de quem faz faculdade de contabilidade. Não faz isso com os contadores, não, gente. Não faz isso, não. Transferir por Pix o dinheiro na conta do empregado? Pode ser, pode ser. Mas para que você ficar pagando Pix? Dependendo do banco, chega a cobrar R$ 9 o Pix. Tem banco que não cobra, mas ainda assim tem um limite da quantidade de Pix que não é cobrado. Os bancos virtuais geralmente não cobram, mas tipo o Banco do Brasil, R$ 9 cada Pix e outros bancos também. Então, eu não ia inventar roda. Cara, você faz lá, conta salário, você aperta um botão, envia o teu arquivo e todo o dinheiro é transferido. Você vai ficar fazendo Pix um por um para quê?